Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo escolhido seu, sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem me chamar, todo dia vem as tentações me chamar, todo dia as propostas vêm me chamar, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Mas todo dia o pecado vem me chamar, todo dia vem as tentações me chamar, todo dia as propostas vêm me chamar, todo dia vem as tentações. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso programa Conhecendo o Amor de Deus, o programa oficial do Departamento de Discipulado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, igreja presidida pelo pastor Sérgio Melfior, e na coordenação do Departamento de Discipulado, esse que vos fala, pastor Joari Josué Carlesso. É uma alegria muito grande poder ter a sua companhia hoje, que vamos falar de um dos assuntos mais importantes, se tratando da grande comissão, da ordem de Jesus, do Ide de Cristo, que é justamente as bases bíblicas para o exercício do discipulado. E hoje nós vamos falar especificamente do que é um discípulo. Você entender um pouco mais de o que é ser discípulo para poder fazer discípulos. Então, fique conosco, não saia daí, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, vai falar ao seu coração através da sua palavra, e também você vai receber a oração da fé e ser abençoado com os louvores. E agora, o cantor Jones, louvando ao nome do Senhor Jesus. Continue aí, adorando e glorificando a Deus. Antes ainda do louvor, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, orando em favor dos Teus filhos e filhas que estão nos assistindo, através dos canais da IEADIO, e também, Senhor, através do YouTube, do Discipulado para o Brasil. Que a Tua bênção alcance todos aqueles que estão nos assistindo agora, Pai, ou nos ouvindo através da rádio 107,5 FM. Que a Tua bênção e a Tua graça se derrame, Senhor, sobre esta vida, sobre essa família, sobre esse lar, e que eles possam, Senhor, entender o que é ser um verdadeiro discípulo do Senhor, e a partir disso,
fazer a tua vontade, Senhor. Também os nossos irmãos, discipuladores, líderes de discipulado de todo o Brasil exterior que estão nos assistindo, que possam, meu Deus amado, receber instrução para colocar em prática o discipulado onde estão atuando. É o nosso pedido e a nossa gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. E agora, cantor Jones louvando ao Senhor. A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, queridos irmãos, ouvimos um belíssimo louvor pelo cantor Jones. E agora eu quero apresentar para vocês os nossos convidados desta oportunidade para conversarmos um pouquinho sobre o tema As Bases Bíblicas para o Exercício do Discipulado. E temos aqui nos nossos estúdios o pastor Ricardo Adir dos Santos, que é o nosso segundo coordenador geral do Departamento de Discipulado, aqui da Assembleia de Deus em Joinville, e também o pastor Carlos Farias, que é o nosso quarto coordenador do Departamento de Discipulado, e é uma alegria recebê-los aqui
nessa oportunidade nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão maravilhoso que é o fundamento para o discipulado. As bases, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram, o que é ser um discípulo, o que é ser um discipulador. Continue conosco, a sua audiência para nós é muito importante e com certeza você será edificado em Cristo Jesus. Pastor Ricardo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Juari. É uma alegria estar mais uma vez aqui no programa, conhecendo o amor de Deus. E hoje, na sequência do estudo da primeira oficina de discipulado, tratando deste assunto maravilhoso, as bases bíblicas para o exercício do discipulado. Eu creio que você que está nos assistindo vai ter a oportunidade de conhecer ainda mais esse tema tão maravilhoso, o discipulado. E estamos aqui alegres por estar junto com o nosso coordenador, pastor Juari, e o pastor Carlos Farias, que também é um dos nossos coordenadores. E é um prazer, mais uma vez, poder compartilhar do assunto do discipulado. Pastor Carlos, também é uma alegria ter a sua presença aqui e a sua saudação aos irmãos que estão nos assistindo. Paz do Senhor, pastor Juari, pastor Ricardinho, nossos companheiros que estamos nessa oportunidade para falar sobre esse assunto importante, no qual já foi mencionado aqui, bases bíblicas para o exercício do discipulado. Uma alegria receber também aí a todos os irmãos que estão em sintonia conosco, você que está nos assistindo, nos ouvindo, queremos deixar também uma boa sintonia e que Deus abençoe a sua vida através da programação de hoje. Amém. Quero aproveitar então, você que está nos assistindo aí, para lhe pedir, que comente, mande as suas dúvidas, mande os seus comentários, compartilhe a nossa publicação nas redes sociais para que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas. Pastor Ricardo, falando sobre as bases bíblicas do discipulado, Jesus disse, ele deu uma ordem, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Jesus mandou fazer discípulos. E o que é um discípulo? Para a gente entender o que ele mandou nós fazermos. Glória a Deus. Pastor Juari, o que é um discípulo? A palavra discípulo, do grego matetes, essa palavra ela aparece 269 vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos e também lá em Atos. E ela significa pessoa ensinada, treinada, aluno, aprendiz. E no livro O Discípulo Dinâmico, de Gary Keane, ele define discípulo como um crente que está crescendo em conformidade com Cristo, está dando frutos no evangelismo e fazendo o trabalho de aconselhamento para a conservação dos frutos. Então, o que é um discípulo? É aquela pessoa que teve um encontro com Cristo Jesus e ela agora está sendo treinada, ela está sendo ensinada por meio da palavra de Deus para que haja a consolidação da sua fé e ela venha também, logo em seguida, também gerar outros discípulos para Cristo. Amém. É interessante que nós, quando pensamos em discípulo, discípulo também vem da palavra disciplina, e essa palavra disciplina, então a essência, lá do discere, tanto no sentido de aluno, no sentido de escola, o corpo ou professor, o corpo discente, aliás, os alunos, o corpo discente, o professor, o corpo docente, é um termo latino, que tem essa origem, esse radical da disciplina. Então, para nós pensarmos um pouco, pastor Ricardo, discípulo e disciplina, qual que é a diferença entre um discípulo e um seguidor?
Pastor Juari, o seguidor, ele não tem aquele compromisso como aquele que nega-se a si mesmo, como Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Não, ele apenas está acompanhando, mas o discípulo não. O discípulo, ele toma uma decisão de viver a vida de Cristo através dos ensinos que ele recebe de um discipulador. É outra pessoa que já passou também pelo processo, teve encontro com Jesus, foi cuidado, foi discipulado e agora está gerando outros discípulos. Eu lembro daquilo que Paulo disse, né, na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, e versículo 2, ele diz: "E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros." Então, o discípulo é aquele que nega-se a si mesmo, ele toma a sua cruz e ele passa a viver a vida em Cristo Jesus. Muito bem. Eu creio que essa explicação é muito interessante porque hoje nós vivemos na era das redes sociais, da mídia social, enfim, as pessoas têm muitos seguidores, né? Mas na hora em que a pessoa precisa de alguém para estar ali do seu lado, precisa de uma palavra amiga, precisa ter a presença de alguém fisicamente, aí praticamente dá para contar nos dedos, né? É mais ou menos assim que acontecia com Jesus. Jesus multiplicou pães, e aí o povo correu atrás dele, atravessou o lago, né, de Genezaré, o mar da Galileia, e foi até ele. E aí Jesus disse: "Olha, vocês não estão vindo atrás de mim pela minha doutrina, pelos sinais, mas vocês estão vindo pelo pão que vocês comeram." E aí Jesus faz o discurso, né, aquele discurso famoso: "Eu sou o pão da vida", e ele começa a trabalhar nessa ideia no capítulo 6 de João sobre o pão, né, que ele era o pão da vida, e ele então começa a falar: "Aquele que não comer a minha carne, não beber meu sangue, não tem parte comigo." E você vai ver Jesus então confrontando, e os seus que se chamavam de discípulos, mas de fato eram seguidores, eles diziam: "Olha, dura esse discurso, vamos embora, ninguém pode suportar isso." E aí então Jesus se vira para os 12 apóstolos que estavam ali, que eram os discípulos comprometidos, e disse: "Vocês não querem também ir embora?" E eles afirmaram: "Para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna." Então, o seguidor é aquele que diante de um aperto, diante de alguma contrariedade, né, uma mudança de opinião, ele foge do propósito, né? Seja falando agora como cristão, como membro de igreja, mas também como um discípulo, sendo discipulado por alguém. Agora, o discípulo verdadeiro é aquele que tem compromisso, é aquele que tem uma disciplina, uma vida disciplinada. Por isso, a gente costuma dizer nos nossos seminários que não basta para a igreja fazer membros, né? Não basta para a igreja só ganhar almas, é preciso fazer discípulos, né? Eu gostaria que o pastor Carlos também, né, nos ajudasse a comentar isso. Por que a igreja tem que fazer discípulos e não apenas membros? Muito bem. Olhando para esse tema tão importante quanto a fazer discípulo, é o dever da igreja, né, não somente, como já foi dito, não somente ganhar, mas consolidar a pessoa que foi ganha. E isso o discipulador, né, ele faz. E aquele que está sendo discipulado, ele precisa ser acompanhado, precisa ser levado até que desça as águas do batismo e também, sucessivamente, ele venha a ser consolidado dentro de si a palavra de Deus, para que daqui a pouco ele também esteja fazendo outros discípulos. Então,
não basta somente ganharmos e, tenho tantos membros na igreja, mas discipuladores, quantos? Membros da igreja ficarão ali, muitas vezes vão consumir muita coisa da igreja, vão consumir muitas coisas, mas o discípulo não, ele sabe que aquilo que ele recebeu, ele também vai se doar para que a obra de Deus e o reino de Deus venha a crescer e seja assim uma bênção na vida da igreja e na vida daqueles que estão servindo ao Senhor juntos. Muito bem falado, pastor Carlos. Uma coisa interessante é que as estatísticas dizem, né, que 85% das pessoas que vão à igreja apenas consomem, se alimentam da palavra, da mensagem do pastor, mas só 15% que estão envolvidos, que estão trabalhando, que estão comprometidos, que têm um compromisso maior com a igreja local, né, que é a base da vida cristã, é a igreja local, né, para que o povo congregue, para que o povo busque o Senhor, tem que ter uma igreja local, mas apenas uma pequena parte trabalha. Isso é um reflexo também de falta de discipulado ou falta de ser discípulo. Verdade. Pastor Ricardo, sobre o discipulado, né? O pastor falou aqui de números, né? De pessoas, de membros. A diferença entre a gente só evangelizar e ganhar muita gente para Jesus, né? E discipular, como é um trabalho mais demorado, como é algo que requer mais esforço, mais empenho, o resultado não é tão rápido, né? E qual que é a diferença entre você ganhar a pessoa sem o discipulado e com o discipulado, envolvendo no discipulado? Pastor Juari, quando a igreja ela se preocupa só com a evangelização e ela esquece o discipulado, ela vai ter um crescimento adicional. Mas quando ela evangeliza, mas também se preocupa em discipular, em gerar discípulos, o seu crescimento ele não vai ser adicional, ele vai ser um crescimento multiplicador. É uma forma em que, se você olhar para Atos dos Apóstolos, você vai ver que Jesus ele começou com 12 discípulos. A multidão sempre acompanhou, foi como o pastor Juari falou agora há pouco, os seguidores, né? Seguiam, muitas vezes pelas suas necessidades, queriam que Jesus resolvesse uma necessidade momentânea, mas o que Jesus estava apresentando era algo muito maior, era a vida eterna. E quando os discípulos entenderam esse propósito, eles permaneceram com Jesus, e eram 12 só. Mas quando Jesus foi assunto ao céu, na primeira pregação, já foram 3.000 almas que se converteram. E essas pessoas que se converteram, elas foram ensinadas, Atos 2, 42 em diante, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Os apóstolos se preocuparam em ensinar eles. Discipulado é isso, é ensinar. Eles perseveraram no exemplo de vida dos apóstolos. E isso foi gerando mais vidas. E em pouco tempo, todo mundo da época foi alcançado pelo Evangelho, porque o Evangelho genuíno é o Evangelho que nasce pelo discipulado. Muito bem. Você falou aqui a definição do pastor Gary Cooney, dizendo que o discípulo é um crente que está crescendo em conformidade com Cristo. Então, se a igreja é composta de discípulos, a igreja toda está crescendo em conformidade com Cristo. Agora, esse crescimento, ele é um crescimento em profundidade na fé. E nós vivemos uma era de um evangelho superficial. O pastor Carlos talvez esteja também, como todos nós pastores, acompanhando, né, a superficialidade das pessoas. Isso, em partes, é uma característica da nossa era, do momento que nós vivemos, histórico, a era da informação. A pessoa tem milhares de informações, mas não aprofunda em nada. Agora, no caminho inverso, ser discípulo
é ter profundidade espiritual. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse crescimento, né, não apenas em quantidade, mas em profundidade. Muito importante esse assunto aqui, pastor Juari, quanto a profundidade da palavra de Deus. E é claro, vai adquirindo nas experiências, em ter uma vida diária com o Senhor, em ser um discipulador que busque a imitar ser o que Jesus assim foi. Porque antes de fazer, ele sempre, aliás, antes de enviar ou fazer, ele sempre dava o exemplo. Então, olhando aqui para a igreja, olhando para os discipuladores, devem diariamente buscar experiências com Deus. O senhor comentou aqui sobre esse evangelho superficial. Eu sempre digo que o evangelho sem cruz é muito difícil alcançar o final dele. Por quê? É através dessas experiências. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo, pastor Juari, eu não aceito, eu não quero. Não, eu digo sempre que seja feita a vontade do Senhor. E a forma que devo fazer a sua obra, o trabalho, eu preciso me aprofundar. Principalmente tendo uma intimidade com o Senhor, buscando a presença dEle, buscando poder através da oração e também na preparação para instruir aqueles que precisam, porque o discipulado ele não acaba depois que você terminou a lição. Não, ele continua no exemplo, em tudo aquilo que você vai ensinar às pessoas. Principalmente, eu sempre digo, o exemplo nosso é uma das maiores lições que a gente pode fazer com que as pessoas que estão nos ouvindo, elas também venham nos imitar, porque eles ainda não conhecem Jesus e eles esperam de cada um de nós que venhamos, como diz o nosso pastor presidente, quando chegamos nas casas para discipular ou na própria igreja, pessoas que não conhecem Jesus, aqueles que estão vindo, eles estão esperando como que se fosse Jesus que chegou ali, principalmente nas casas, né, trazendo uma ajuda, uma solução nas dificuldades que eles estão enfrentando. E é claro, aí sim, aproveitar esse momento e falar e fazer tudo aquilo que você se preparou, primeiro com o discipulador Jesus, que é o nosso mestre, e depois, assim, à luz da palavra de Deus, ensinar aqueles que precisam de um conhecimento para basear a sua vida também na palavra de Deus. Glória a Deus, né? Tem que ter essa intimidade, essa experiência com Deus. E bem falado, pastor Carlos, né? O nosso sumo discipulador é Jesus. E nós temos que ser discípulos. Se nós não for discípulo, também não tem como ser discipulador. Agora, pastor Ricardo, o Jesus ele tem algumas definições de discípulo, né, no Novo Testamento, que de certa forma até são muito mais profundas e pesadas do que as definições que nós lemos aqui, definições literárias. Verdade, pastor Juari. Quando você olha para o Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 31, a Bíblia diz, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, Jesus define o discípulo como um crente que está continuamente envolvido com a palavra de Deus. A pessoa que aceita Cristo, quando ela passa a ser discípulo de Jesus, o primeiro sinal de que ela está sendo um discípulo é o seu desejo pela palavra do Senhor, em buscar a palavra de Deus, intercede da palavra de Deus e querer aprender a palavra de Deus e praticá-la. E Jesus vai definindo que isso é ser seu discípulo, permanecer na sua palavra. E nós vamos olhando, há muitas mais definições aqui na Bíblia Sagrada, principalmente no Evangelho de João. Em João capítulo 13 e versículo 35, a Bíblia diz que o discípulo é aquele que ama sacrificialmente sem medir esforços. A Bíblia diz que, Jesus disse, né? Se vós amardes uns aos outros, sereis meus discípulos. Então, o amor sacrificial
é quando eu, de fato, eu tenho amor pelas almas. É compaixão. O amor que me faz eu sair da minha zona de conforto para mim ir investir numa vida, numa alma. O discípulo, ele faz isso. O discípulo que tem o amor ao próximo, o discípulo que ama o seu próximo, os outros, ele está pronto a deixar a sua zona de conforto para gerar a vida de Cristo em outras pessoas. Muito bom. Tem alguns requisitos ainda que Jesus coloca, né, como ser um verdadeiro discípulo. Uma definição que ele dá de discípulo, né, é João 15:8, né, se vocês estiverem ligados em mim, né, a questão da frutificação. Então, o discípulo, até marquei aqui capítulo 15 de João, que eu acho maravilhoso. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, frutificar, né, é uma característica de um discípulo. E um discípulo não pode dar fruto de si mesmo. Ele é o ramo que está ligado na videira. Então, ele precisa da seiva, da essência da videira, para produzir frutos. Isso se trata da nossa vida. Que tipo de frutos um discípulo pode dar, pastor Carlos? Muitos frutos, na realidade, muitos frutos, né, o discípulo pode dar. Primeiro, observando naquilo no qual ele aprendeu, em todas as coisas que ele ouviu, porque Jesus disse, ensinando-os a guardar. Então, precisamos entender isso, guardar a palavra de Deus no coração, para aí sim fazer aquilo que o mestre no qual ensinou, que ir e fazer discípulos. Muito bem. Eu vejo no Novo Testamento ainda, né, o fruto que o discípulo pode dar são almas para o reino de Deus, né, pastor Ricardo? Verdade, pastor Juari. Quando você aceita Cristo e você passa a viver a tua vida no Senhor, é o que o pastor Juari acabou de falar sobre a videira. Jesus disse, eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. E nós estando na videira, como ramos, nós vamos gerar frutos para a glória de Deus. Não há um discípulo que não vá gerar frutos. Ele passou pelo novo nascimento e ele agora quer também que outros venham passar pela mesma experiência que ele passou. Tudo aquilo que ele experimentou, tudo aquilo que ele aprendeu e tem gerado na sua vida, que é a alegria, que é a paz, que é o prazer de servir a Deus, ele quer que outros venham experimentar isso também, e ele passa então a gerar discípulos, gerar frutos, e gerando frutos, ele está gerando agora discípulos para a glória de Deus. Olha só, que coisa tremenda. Então, Jesus disse que a árvore é conhecida pelos frutos. Então, um bom discípulo, ele é conhecido pelo fruto que produz, seja, né, o fruto de uma vida justa, uma vida santa, que falou aqui o pastor Carlos, seja através das almas que ele ganha para o Senhor, seja através do fruto do Espírito, que Paulo fala aos Gálatas, né, 5:22. A nossa frutificação é que nos credencia, mostra para as pessoas que somos discípulos de Jesus. E uma outra coisa interessante, Lucas 14:27, diz que quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pastor Carlos, é um compromisso sério. Um compromisso muito sério, né? Quando a gente assume essa responsabilidade, a gente deve, dali para frente, toda a nossa vida em prol da obra do Senhor e principalmente representando quem Ele é na face da terra. Tenho visto muitas pessoas que a gente conversa e fala sobre
a palavra de Deus e a gente percebe que muitas pessoas ficam observando que tipo de servo de Deus sou eu, que tipo de pastor, que tipo de crente. Então isso é muito importante a gente ter em mente, que para fazer a obra do Senhor, é aquele que assume realmente a responsabilidade, aquele que faz a obra de Deus com essa responsabilidade, com certeza vem muitos frutos. E a Bíblia diz que esses frutos serão viçosos, serão abençoados. E eu creio que o ouvinte que está nos assistindo e está ouvindo esta palavra nessa tarde ou nessa noite, está pensando como está a minha vida. E eu sempre que ouço a palavra de Deus, eu fico pensando como eu estou como discípulo de Jesus. Qual é, a minha identidade que eu transmito àqueles que estão me ouvindo. Então isso é muito importante. Assumir a nossa cruz de cada dia. Cada dia nós passamos por dificuldades, por muitos problemas. Mas uma das coisas que mais alegra o meu coração é que o próprio mestre, o nosso mestre em discipulado, ele disse: eu estarei convosco todos os dias. É a garantia que nós temos em seguir em frente, todos os dias pegando a nossa cruz e levando até trocarmos por uma coroa na vida eterna. Glória a Deus. É muito interessante que no versículo anterior, Jesus fala assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E no 33, ele diz assim: pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Olha que coisa interessante, Jesus ele não quer só ser o primeiro, ele quer exclusividade total. Quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Jesus, pastor Ricardo. É verdade, pastor Juari. A pessoa, quando ela aceita o convite de Jesus, ela precisa renunciar a tudo quanto tem. Nós estávamos falando agora há pouco dos seguidores de Jesus. E hoje nós vemos uma parcela de pessoas que se autodenominam evangélicas, mas elas estão apenas seguindo Jesus de longe. Elas não têm o desejo de se comprometer com o chamado do Senhor Jesus. Porque quem se compromete com o chamado do Senhor Jesus, ele renuncia a tudo quanto tem. Nada mais o prende e ele se sente na responsabilidade de transmitir aquilo que recebeu. Você que está nos assistindo agora através do YouTube da IADIO, ou mesmo você que está nos ouvindo pela Rádio 107, o Senhor fala contigo nessa hora. O Senhor espera de ti um posicionamento. Você que um dia decidiu entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você precisa estar 100% disponível para Deus. E o teu coração, a tua alma, deve ser o centro do Senhor. Ou seja, o Senhor deve ser o centro da tua vida. E você passar a servir a Ele sem reservas. Quando nós passamos a servir ao Senhor sem reservas, nós estamos comprometidos com o chamado do Senhor. Nós estamos comprometidos com o reino de Deus. E quando você se compromete com o reino de Deus, você passa então a gerar frutos, que nós estávamos falando agora há pouco. Quando você está disposto a ser discípulo de Jesus, se requer do discípulo renúncia. É você sair da tua zona de conforto, é você se aplicar 100% para o reino de Deus. Estar preocupado com aquilo que é o centro da vontade do Senhor. Ou seja, qual é o propósito maior de Deus? Que ninguém se perca. Qual é o propósito do Senhor? Que todo mundo seja salvo. E é através de quem que o reino de Deus vai crescer? É através de você, quando você entende que você precisa renunciar a tudo quanto tem para ser um discípulo de Jesus. E quando você renuncia, você automaticamente
vai estar gerando frutos e discípulos para a glória de Deus. Bênção de Deus, pastor Ricardo. A gente vai construindo aqui, aprendendo um pouco mais sobre o que é ser discípulo. E hoje nós não vamos ter como entrar, né, no tema do discipulado. Nós estamos falando aqui do material da nossa primeira oficina de discipulado, uma oficina que nós ministramos nas igrejas, implantando o trabalho do discipulado. Na semana passada a gente falou sobre integração, conduzindo pessoas ao discipulado, e hoje iniciamos esse tema, bases bíblicas para o exercício do discipulado, falando sobre discípulo. Então agora nós vamos parar por aqui, né? Eu quero ainda orar por você, nós queremos orar por você, queremos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, o seu lar e a sua família, e na semana que vem nós vamos continuar falando sobre as bases bíblicas do discipulado, agora falando sim sobre o discipulado propriamente dito. Inclusive, nós vamos trazer a meditação aqui da Bíblia de Estudo do Discipulado. A minha está com a capa já gasta. Pastor Carlos, empresta a tua aí. Mostra para o pessoal lá. Essa Bíblia de Estudo do Discipulado, né, de autoria de David Cornfield e também Josadac Lima, ela traz uma definição muito interessante sobre discipulado, e na semana que vem nós vamos estar falando, então vamos estar debatendo aqui esse assunto sobre o discipulado, né, a base bíblica para você exercer, para você trabalhar no ministério do discipulado, que é algo maravilhoso, é algo fantástico, e eu tenho certeza que Deus estará abençoando poderosamente a sua vida. E nós vamos colocar um vídeo para você entender um pouquinho mais sobre o que é ser um discípulo e a diferença entre o seguidor e o discípulo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, logo após, né, esse momento de oração, e em seguida o cantor Jones vai estar encerrando com mais um louvor a Deus. Vou pedir para pastor Carlos dirigir a Deus essa oração, por todos aqueles que estão nos assistindo, né? E desde já eu quero agradecer aqui a sua audiência e também dizer para você compartilhar então os nossos programas e os nossos materiais, nossos recursos que nós disponibilizamos através do YouTube Discipulado para o Brasil. Pastor Carlos. Oramos então nesse momento. Querido Jesus, amado Deus que estás nos céus, queremos neste momento te agradecer, Senhor, por esta oportunidade tão, querido, importante de estarmos aqui, Senhor, falando a tua palavra através desse tema tão importante, discipulado. Eu quero te agradecer, Senhor, por todos aqueles que já estão envolvidos e quero orar por todos os nossos discipuladores e aqueles também que estão sendo discipulados pelos teus filhos, no qual o Senhor tem escolhido, e eles abraçaram essa ideia, tendo um mentor como Jesus, no momento em que ensinava as pessoas e ajudava. Eu quero orar também por esta pessoa que está nos ouvindo e que, quem sabe, pela primeira vez ouviu falar sobre discipulado. Que o Senhor venha abençoar essa vida também, abrindo a mente, entendendo que foram um dos maiores trabalhos do Senhor na face da terra, foi ser um discipulador. E assim, por onde quer que o Senhor andava, o Senhor deixava os discípulos, alguns com um pouco mais de tempo, outro menos tempo, conforme cada um ia entendendo, Senhor, e abrindo o coração. E eu creio que neste momento muitos estão abrindo o coração para, Senhor Jesus, ajudar e abençoar as pessoas através da tua palavra. Nós oramos em favor de toda a nossa coordenação do discipulado, nosso pastor presidente, pastor Sérgio, pastor Joari, nosso coordenador, e no nome dele, Senhor, eu quero apresentar e agradecer a ti por todos os discipuladores, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus amados companheiros. Obrigado, pastor Ricardo. Pastor Joari, mais uma vez, foi uma alegria, um prazer estar aqui
participando do programa Conhecendo o Amor de Deus e falando de algo tão maravilhoso que é o discipulado. Sempre o nosso coração se enche de alegria em falar e quero agradecer a você também que nos acompanhou durante esse tempo. Obrigado, pastor Carlos, pela sua preciosa participação. Amém. Obrigado também, pastor Juari, pela oportunidade que temos de estar aqui, ajudando e cooperando nesse trabalho tão importante da igreja. Que Deus abençoe no nome de Jesus. E eu quero agradecer você que nos assistiu e que sempre está acompanhando a programação do Discipulado para o Brasil, em nome do nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior. E desde já eu quero lhe oferecer os nossos materiais. A nossa lição da primeira oficina, nós queremos enviar para você gratuitamente, e também o curso bíblico discipulado Conhecendo o Amor de Deus. E se você mora em Joinville ou região, você pode entrar em contato conosco se você quer receber o estudo bíblico na sua casa ou em algum templo da Igreja Assembleia de Deus. E nós queremos com muito prazer lhe atender, lhe discipular, lhe ajudar, para que você conheça mais a palavra do Senhor. Deus abençoe e até semana que vem. Agora assista esse vídeo maravilhoso e em seguida o cantor Jones. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar.
Não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.